Gálatas, capítulo 1, versículo 1 ao 5. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, toma em tuas mãos, Pai, esse estudo bíblico. Que o Senhor venha falar conosco, Deus, cada dia, Pai. Nos ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra, a entender a Tua vontade, Deus. Que Teu Espírito Santo nos ensine, Deus, nesse momento. Nos auxilia, Pai, na exposição das Tuas Escrituras, para que todos aqueles que estão ouvindo, Deus, venham crescer, Pai, em graça e em conhecimento. Em nome de Jesus, amém e amém. Recentemente nós concluímos, a carta a Tiago, carta de Tiago às igrejas, aos irmãos da diáspora, e agora nós vamos iniciar a epístola aos Gálatas, E eu sei que às vezes pode fazer alguma confusão, quando é que é carta e quando é que é epístola, Eu gosto de pensar que tecnicamente Gálatas ela é uma epístola, mas também não deixa de ser uma carta, uma vez que ela foi enviada para um conjunto de igrejas. Mas a carta aqui ela seria um termo mais geral, mais comum, mais informal, algo mais pessoal, de alguém para alguém. Mas pode conter o quê? Coisas mais práticas do dia a dia, mais pessoais. Imagina que eu escrevo uma carta para alguém e relato algo do meu dia, como foi a minha vida, como ela tem se passado. Mas já a epístola aqui, que é o que nós estamos trabalhando, ela vai ter algo mais formal, mais literário, mais de ensino para as pessoas. Normalmente são cartas teológicas, que podemos dizer que aqui é um caso, pastorais doutrinárias, Essa epístola aos Gálatas ela é muito doutrinária. O apóstolo Paulo escreveu realmente para ensinar aqueles irmãos de uma forma firme. O propósito aqui se dava para que houvesse ensino, correção na vida deles. Do todo o Novo Testamento, nós temos o relato de 21 epístolas, e Gálatas é uma delas. Então, tecnicamente, nós dizemos que ela é uma epístola, mas também não está errado quando nós dizemos que chamamos de carta porque ela foi enviada como uma carta, tá certo? Na prática aqui, as duas formas estariam corretas, mas, como nós estamos aqui para aprender, eu acredito que epístola se assenta melhor, é uma forma melhor de se fazer, tá bom? Queria fazer uma introdução com vocês hoje, nessa aula, a respeito dessa epístola, porque ela é muito rica no seu conteúdo, mas para que nós venhamos entender verdadeiramente o motivo dela, o porquê, quando ela foi escrita, nós precisamos entender um pouco do contexto do que estava acontecendo ali, Essa carta aqui, essa epístola, ela é um pouco diferente das outras, porque regularmente quando o apóstolo Paulo escrevia algo, ele escrevia direcionado para ou uma igreja ou um alguém. Veja o caso, um exemplo de Timóteo, ou a igreja de Corinto. Mas aqui não, é para um grupo, um coletivo de igrejas, que estavam situadas na região da Galácia, que fica no centro-sul. Eu pedi para a irmã que está lá na mídia colocar um mapinha para vocês verem. Eu não sei se vocês conseguem, depois eu vou aproximar, mas vamos entender aqui primeiro. O ponto 1, que está ali em azul, era onde ficava Jerusalém, ficava o templo. Era a base onde, por exemplo, Tiago, que a gente aprendeu esses dias, ele ensinava para a igreja. Ao subir ali mais para o norte, para a Síria, é onde está a igreja de Antioquia. Essa igreja é uma igreja missionária, foi a que enviou para a primeira viagem missionária Paulo e Barnabé. Quando eles saem naquela região, eles vão ali, onde está aquele círculo ali, 2, 3.
Ali é a região da Galácia. Então, a carta aos Gálatas não é destinada para uma igreja apenas, é para uma região, os Gálatas. Que ali ficava o quê? Antioquia da Psídia, né? Nós não devemos confundir, existem várias Antioquias naquele tempo, a Bíblia fala de algumas. Você tem Icônio, Listra e Derbe. Ao percorrer, ele evangelizou esses irmãos. E os irmãos aceitaram bem o entendimento do evangelho. Isso vai estar lá relatado. Depois, se você quiser com calma, você pode ler em Atos 13 e Atos 14 para entender isso daí. Essas igrejas elas foram evangelizadas. No início dessa viagem, saíram o quê? Paulo, Barnabé e João Marcos, né? O evangelista Marcos que nós temos aqui nos evangelhos. No meio do caminho, Marcos, ele desiste da viagem e retorna para Jerusalém. Por algum motivo, pode colocar a outro mapa, obrigado. Por algum motivo que não é tão bem relatado, talvez pelos temores da viagem ou algo assim, pelas dificuldades, ele retorna para Jerusalém. E Paulo e Barnabé, eles têm eles continuam com essa viagem. Houve um crescimento realmente grande, irmãos, entre o pessoal da Galácia. Eles aceitaram realmente o evangelho ali, eles receberam realmente, né, um crescimento explosivo, até porque essa região tinha, sim, judeus que foram convertidos, mas não eram a maioria eram de gentios, de pessoas que não estavam familiarizadas com a fé deles. Ao voltarem para a igreja de Antioquia, coloca o primeiro mapa de novo, por favor, ao retornarem lá para o ponto 4, aí é o entendimento maior que as pessoas têm, né, os estudiosos, é que quando eles retornam para lá, eles começam a receber relatos da igreja. Então, por muito tempo houve uma discussão de quando esta epístola, essa carta foi escrita. Por quê? O tema maior dessa carta é o quê? Salvação, justificação, é uma defesa do apostolado do próprio apóstolo Paulo. Então, quando é que ele escreveu verdadeiramente? Então, o entendimento de que ela foi a primeira carta, epístola, escrita pelo apóstolo Paulo, no tempo do ministério dele, foi designada para essa igreja e que ela foi escrita antes do concílio de Jerusalém, que está lá em Atos 15, que este é, sim, um marco para a igreja cristã, porque além de ter sido a primeira, vamos usar um termo mais normal aqui nos nossos dias, a primeira convenção ou congresso de igrejas, né, onde eles resolveram a base ali praticamente de salvação, de libertação, tudo aquilo. Uma vez que não foi relatado este concílio na carta aos Gálatas, na epístola, eles agora, então, dá-se a entender que eles escrevem quando? Antes. Porque seria praticamente impossível você participar daquilo, receber uma direção apostólica daquilo e não mencionar em uma epístola que ele está falando sobre aquilo, a decisão dos apóstolos. Então, o entendimento é que isso aconteceu, essa escrita entre o ano 47 e 48, que foi antes desse concílio, né, de Jerusalém. O que estava acontecendo nessa igreja? Uma vez que Paulo fez, né, com Barnabé essa viagem, almas foram ganhas, libertação, olha, foi realmente uma bênção, irmãos, né? O avivamento chegou naquela região. Em contrapartida, ou começaram a haver problemas naquele meio. Por quê? Quando eles fundam as igrejas e voltam, o apóstolo Paulo ele tinha uma prática que era o seguinte: não bastava apenas ir lá e abrir a igreja e plantar, às vezes, alguém naquele lugar e esquecer. Não era assim. Ele continuava fortalecendo. Então, a ideia dele não era apenas, vamos trabalhar aqui com a região que a gente tem, alcançar Sacramento. Chegava lá em Sacramento, abria a igreja, e por algum motivo ele voltava e esquecia aquela igreja. Não, já passei por lá, não era assim. Eles continuavam com cuidado com aquela igreja. Então ele recebia o quê? Relatórios da igreja. Ele tinha um entendimento. É assim que é o ministério apostólico. Ele continua cuidando. Ao receber isso, ele se entristece, porque naquele tempo existiam algumas seitas judaicas que ou combatiam totalmente o cristianismo ou o aceitavam parcialmente.
né? E algum desses judaizantes, oriundo dessa região aí, onde está o templo lá, saíram de lá e eles desfaziam o que o apóstolo Paulo e muitas vezes até outros apóstolos ensinavam. Então, o apóstolo Paulo ensinava para aquelas pessoas: olha, só existe salvação por Cristo, só há um evangelho. Naquele tempo, irmãos, eles tinham a prática como eles pregavam, as formas como eles faziam, né? Eles tinham sido enviados para aquilo. Então, a mensagem cristã que eles pregavam era uma mensagem de salvação através de Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo volta, esses judaizantes passavam por lá e desfaziam aquilo que ele estava falando. E alguns diziam assim: olha, vocês são cristãos, vocês aceitam a Jesus, mas se vocês querem alcançar verdadeiramente a salvação, vocês precisam aplicar na vida de vocês a lei mosaica, as práticas de Moisés que nos ensinou, que eram o quê? Circuncisão, o sacrifício, a prática da ida ao templo, as ofertas, que eles não estavam entendendo que tudo aquilo foi cumprido em quem? Em Cristo. E era isso que Paulo ensinava. Quando eles iam nas igrejas, né, e ensinavam tudo aquilo para eles, eles tinham não só o apóstolo Paulo, mas dá para ver quando Estevão pregam, quando Pedro pregava e outros, que eles tinham uma prática de evangelização que na igreja primitiva se chamava querigma cristão. O que era isso? Era a forma como eles apresentavam Cristo a estas pessoas. Então, eles construíam uma forma de linha de pensamento de pregação baseada na Bíblia. Então, eles chegavam lá, normalmente uma sinagoga, né? Nesses lugares existiam, né, sinagogas pequenas, onde eles ensinavam a respeito da lei. Ele chegava lá, ensinava do Antigo Testamento, né, da lei deles, Cristo, mostrava para eles os profetas, mostrava para eles a lei, dizia: olha, nós entendemos tudo isso aqui que vocês estão vivendo. Quando eles chegavam um pouco mais para frente, eles apresentavam a época dos reis, dos juízes, das promessas de Deus, falavam sobre o cativeiro, sobre tudo aquilo. Por que eles faziam isso? Eles construíam para que lá na frente eles entendessem que tudo aquilo dali apontava para uma pessoa, Cristo. Toda a Bíblia, irmãos, de Gênesis ao Apocalipse, ela só mira em uma direção: Jesus Cristo. Das leis aos profetas, dos reis aos mensageiros, aos enviados, as mensagens, as profecias, os príncipes, as guerras, tudo aponta em uma direção: Jesus Cristo. Ele é a promessa que Deus falou lá no Éden, que ia pisar na cabeça da serpente. Ele é a oferta sacrificial que Abraão iria entregar. Ele é a promessa de um rei verdadeiro que iria sentar no trono de Davi. Tudo aponta. Então, o querigma era isso. Quando ele ia evangelizar essas pessoas, ele apresentava a essas pessoas: olha, o que vocês estão vendo aqui hoje é apenas um cumprimento de tudo isso. Então, antes vocês eram salvos quando vocês iam lá, faziam sacrifícios, né, se circuncidar, o que fosse. Agora a salvação é diferente. É por Jesus Cristo. Então, estes abençoados aqui, judaizantes, eles passavam por esses lugares e diziam: não. Primeiro, o que é que eles faziam? Eles tentavam retirar a autoridade apostólica do apóstolo Paulo, dizendo: olha, ele não é um apóstolo verdadeiro, uma vez que ele não é um dos 12, uma vez que ele não caminhou com Cristo, então ele não é um apóstolo verdadeiro. Então, nesta epístola aqui, você vai ver Paulo apresentando uma defesa do seu apostolado e narrando o porquê e como ele se tornou apóstolo, não pelas mãos de homens, mas pela mão de Deus, do próprio Cristo. Ele também vai lá e esses irmãos, né, e apresentavam a eles, além de desmerecer o apóstolo Paulo, dizia para eles que eles precisavam se tornar o quê? Judeus, antes de se tornarem cristãos. Então, olhava para eles e criavam uma falsa doutrina, irmãos, uma confusão nesses irmãos. Isso gerava o quê? Quando se há confusão,
falsas doutrinas, divisão. É simples. Não há outro entendimento aqui. Quando há um desvio da verdade, do evangelho verdadeiro, vai se haver uma divisão, vai se haver uma confusão. Paulo vê a gravidade disso, recebe os relatos e aí ele responde com esta epístola, com esta carta. Tá certo? Estes irmãos aqui, né, mencionados na epístola aqui dos Gálatas, o que a gente viu até aqui, a gente entende que a carta foi provavelmente escrita ali 48, 49 depois de Cristo, né, que foi antes do concílio, uma vez que o concílio não foi mencionado e por outros motivos, localidade, como foi escrita, tudo isso. Provavelmente ela foi escrita lá em Antioquia da Síria, que está ali naquele número 4, destinada às igrejas da Galácia, que está ali em cima, que são as igrejas mencionadas em Atos 13 e 14, e eu convido você depois, com mais tempo, ler, né, depois da nossa aula em casa, onde for. O principal motivo era esse, que era fazer uma defesa do evangelho, da justificação da fé, não mais por obras, não mais por lei, por legalidade, como diziam esses judaizantes, mas sim por Cristo, pela salvação, pela expiação dos nossos pecados, não mais pelo sangue de animais derramados, mas pelo sangue de Jesus. E também por um propósito secundário, que não deixa de ser importante, que era a defesa desse seu apostolado, tá certo? A gente leu aqui do versículo 1 ao versículo 5, lá no versículo 1, Paulo se apresenta como esse apóstolo. Então olha aqui, olha. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Essa parte aqui de apóstolo, né? O que é um apóstolo? O apóstolo é alguém que é enviado. Hoje em dia, existe o ministério apostólico. Nós aqui, nós somos uma igreja apostólica. O nosso líder, nós o consideramos como um apóstolo, né? É o dom que ele recebeu. Muitas pessoas fazem o questionamento: ainda existem apóstolos no dia de hoje? Nós estamos aqui para aprender. Isso aqui é uma aula para nós aprendermos. Então vamos aprender isso daqui. Se você me perguntar se existem apóstolos como Paulo, como Pedro, eu vou dizer que não. Com toda certeza. É claro e objetivo. Porque todos somos diferentes, todos somos únicos. Mas se você me perguntar se existe um ministério apostólico daquele que envia, que recebeu essa chamada, eu lhe direi que sim. Então, aquele que faz, como a nossa igreja faz, que é uma igreja que envia, que é uma igreja missionária que alcança, este tem um ministério apostólico, sim. Mas quando nós fazemos uma comparação com Paulo, Pedro, eu direi, não, claro que não, até porque é um tempo específico, uma forma específica, e esses sinais eram usados para algo distinto, para apresentar algo. Por que é que nós vemos um sinal na rua? Era para nos direcionar para algo. Então, Deus usava estes irmãos dessa forma para direcionar eles para Cristo e entender, tá certo? Paulo aqui ele inicia essa carta já fazendo essa defesa do seu apostolado, uma vez que ele está sendo, né, atacado por esses judaizantes que eu já expliquei a vocês, que eram o quê? Judeus, ou que se converteram, não totalmente, ao cristianismo, ou que apenas queriam desestabilizar a fé cristã. Há um embate aqui, é um dos dois. Ou estes homens se converteram, mas não foram o quê? Discipulados, não entenderam ou não se deixaram ser ensinados, ou esses homens aqui não se permitiram, ser ensinados. Amém? Paulo começa essa carta se defendendo, questionando, né, respondendo àqueles que questionam, né, a sua legitimidade. E ele faz uma afirmação que muitos não poderiam fazer naquele tempo. A minha vocação é divina, vem da parte de Deus, vem da parte do Senhor, tá bom? No versículo 2 ele vai falar que aos irmãos que estão, né, na igreja aqui, olha, a todos os irmãos que estão comigo e as igrejas da Galácia, que é aquela que eu mostrei a vocês. Então mostra uma coletividade aqui, né?
Paulo se apresenta a comunhão dos irmãos, algo importante para mostrar que o que ele está falando não é algo específico para uma pessoa, é para um coletivo. E isso é muito importante, irmãos. Tudo que nós vamos fazer, o início normalmente é o que nos chama atenção. Se você for abrir um vídeo na internet, os primeiros 5, 10 segundos é o que vai determinar se você vai assistir ele ou não. Então, Paulo já está apresentando para eles, está dizendo, opa, não é para uma pessoa não, são para todos vocês entenderem o que eu vou falar aqui agora. Então, para que chamasse atenção. Primeiro ele responde, eu tenho autoridade para falar com vocês, porque fui constituído por Deus para isso, e agora eu não quero falar apenas com um líder aí dessa igreja. Eu quero falar com todos os líderes de todas as igrejas da galáxia, todos os membros e todos. Tá bom? No versículo 3 ele vai falar a respeito da graça e da paz, que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Cristo, da parte de Deus, perdão, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça aqui é um favor imerecido, é a base da justificação do que Paulo está apresentando. Paz é muito comum no hebraico ali, era shalom, era uma saudação que eles já tinham, e ele apresenta agora da forma como nós usamos, a paz, né, como as igrejas mais tradicionais, como nós gostamos, a paz do Senhor, irmãos, né? A graça e a paz se vem daqui. Essas referências, irmãos, que nós temos na igreja, levante as mãos, faça isso, fale dessa forma, nunca é criado por homens, sempre tem uma base bíblica, sempre se é retirado de alguém, tá bom? Paulo, no versículo 4, vai falar da obra completa de Cristo, né? O qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, né? A ideia de se entregou é uma oferta voluntária de Cristo, uma entrega à morte por amor para nós, por nossos pecados, é uma substituição, uma vez que a base de uma justificação é isso, uma vez que Deus é justo e é incorruptível, alguém precisa ser punido por esses pecados. Então, o que Deus aceitou vindo de Jesus é o quê? Uma substituição. Nós não seremos mais martirizados por estes pecados, mas sim Cristo já o foi por nós. Deus é tão justo que ele não pode apenas ignorar isso. Então, a forma que Cristo entendeu foi essa, de se entregar por nós. Resgatados de uma era perversa, né? A libertação do presente século maligno, tá bom? Segundo tudo, a soberania de Deus, a vontade de Deus, né? Tudo isso vem do coração do Pai. E aí Paulo faz uma doxologia, uma glorificação aqui no versículo 5. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Em tudo nós devemos glorificar. Glória para Ele sempre. Toda a salvação que nós recebemos, todo o perdão dos nossos pecados, tudo que nos foi liberto através de Jesus se dá pela glória de Deus, pela bondade dEle, por amor a Ele. João 3,16 diz que Ele nos amou tanto que entregou o seu único Filho para nos salvar. Tá certo? Vamos na segunda parte aqui, que é quando ele vai começar a ensinar esses irmãos a respeito do que os judaizantes têm feito e ele vai combater agora. Versículo 6 de Gálatas 1 diz assim: Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo por outro evangelho, para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro, porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Apenas uma observação. Veja como Paulo dá uma ênfase nisso. Ele fala e repete, que mostra uma importância suma no que ele está falando. Tá? Versículo 10.
Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Vamos lá. Não há outro evangelho, né? Aqui em Gálatas 1, do versículo 6 e 7. Eu gosto desse início porque o pastor Alex, eu creio que ele vai concordar comigo. Eu acho que não existe nada mais frustrante para um líder do que ele ir ali, evangelizar aquela pessoa, trabalhar, e olha que eu não estou nem falando de ganhar ela, porque isso quem faz esse crescimento, isso tudo é obra do Espírito Santo na vida da pessoa. Mas há um esforço humano, vamos ser realistas. Você vai ali, discipula, ensina. Nós estamos aqui hoje, mais cedo, aprendendo. Há um ensino para todos vocês. Ele saiu lá de um canto confortável, enfrentou perigos, foi surrado, apanhou, preso, passou de tudo. Chegou lá, viu um avivamento no meio daquele povo. Quando ele sai e ele chega lá, chegam as notícias dizendo que os irmãos estão como uma gangorra, balançando. É muito frustrante, irmãos. De verdade. Para aquele que tem amor por almas de verdade, é muito triste. Nada corta mais um coração de um pastor, porque por mais que Paulo seja um apóstolo, mas ele também é um pastor, do que ver aquele membro, e ele faz lá na frente na carta, ele fala, eu sinto dores de parto por vocês. Vocês têm ideia do que é isso? Um homem falar, eu sinto dores de parto para que Cristo seja formado em vocês. Então, a sensação, eu consigo até imaginar o que ele está sentindo. Qual frustrante está sendo isso? Por isso, da dureza das palavras aqui, quando ele fala, olha, eu estou surpreso, me admira o que vocês estão fazendo, né? Eu me admiro que vocês tenham abandonado tão rapidamente isso. Aquele que Deus chamou por graça, por abandonando por algo que estão falando a vocês. Então, assim, a sensação, eu quero entender que o apóstolo Paulo sentiu, é comum na vida de muitos líderes. Porque você evangeliza, você discipula, você limpa. A pessoa chega, irmãos, passa por essas portas cheias de carrapichos, cheias de feridas, não é? Você limpa, cuida, ajuda, auxilia, dá na direção. Lá na frente chega a notícia que o irmão bambeou, irmão, você entristece. E aqui ainda há um agravante, porque o que muitos estavam fazendo era virar as costas para o evangelho verdadeiro e caindo em fábulas dessas pessoas. As pessoas, irmãos, elas têm o costume, elas adoram colocar um peso em outras pessoas que não é necessário. Isso está errado. Quantas denominações, quantas seitas e o que for que as pessoas queiram chamar, têm o prazer de colocar uma carga em outra pessoa que Deus nunca pediu. Então obrigam essas pessoas a andarem de uma forma, a viverem de uma forma que o Senhor nunca exigiu. Aí Paulo está olhando para eles e está dizendo, é isso que vocês querem para vocês? Viver de um evangelho que não existe, porque Cristo nunca exigiu isso de vocês. Quem está dizendo são eles. Eu já ensinei no passado e eu falo de novo. Eu não tenho nenhum problema de uma pessoa que não queira usar barba, que só use vestido, saia, outra que prenda o cabelo, que bota o cabelo nos pés, uma que não gosta disso, que não gosta daquilo, outra que não faz assim, que não anda desse jeito, que não pisa não sei aonde. Nenhum problema. O meu problema é quando a pessoa acha que isso tem que ser estendido a todos para a salvação deles. Aí é onde eu encontro o erro. Eu gosto de paletó, de blusa, eu entendo que eu me apresento melhor assim. Mas eu seria um leviano se eu chegasse aqui para vocês e dissesse que vocês precisam disso para a salvação. Está errado. Era isso que esses judaizantes estavam fazendo. Eles estavam olhando para essas pessoas e estavam dizendo, se vocês não praticarem as práticas que Moisés ensinou, vocês vão perecer e nada adianta vocês aceitarem a Cristo. Aí Paulo está olhando para eles e está dizendo, eu estou surpreso. Irmão, imagina vocês estão sendo ensinados aqui pelo pastor. Quem sou eu? Meu Deus.
Mas imagina Paulo passar aqui um tempo com vocês ensinando. Olha a doutrina que esses irmãos receberam. Aí Paulo passando aqui, tão depressa vocês se esqueceram da verdadeira vontade de Deus para a vida de vocês, que chamou vocês na graça, no ensino verdadeiro das Escrituras, né? Paulo aqui ele não está usando palavras suaves, mas parece mais um trovão relampeando aqui para essas pessoas, trovejando verdadeiramente, né? Olha o que ele está trazendo aqui. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando vocês, né? Vamos ver aqui o versículo 6 e 7 novamente. Daqueles que o chamou na graça de Cristo, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querendo perverter o evangelho de Cristo. O que é que são perturbadores senão agitadores? São pessoas que disturbam. E eu vejo isso quando pessoas colocam cargas em outras que Cristo nunca pediu. No meu entendimento, elas estão perturbando aquelas pessoas. Porque se você é oprimido por aquilo, é uma opressão que existe na vida daquela pessoa. Então, uma vez que a gente pede para alguém algo que o Senhor, que a Bíblia, as Escrituras nunca ensinou, quero isso, eu estou falando isso porque é o que está aqui no texto, aqui. É isso que esses judaizantes faziam, você está perturbando a vida daquela pessoa. E o problema ainda é maior quando essas pessoas são neófitas, são novas na fé e não têm uma estrutura. Por isso da importância de nós aprendermos o Evangelho, as Escrituras. Porque quando nós ouvimos uma heresia na rua, quando nós ouvimos uma palavra que não é verdadeira, você olha para ele e diz, não foi isso que eu li na minha Bíblia, não. Que versão é essa aí que você usa? Porque a minha Almeida, a NVI, a transformadora não está falando isso, não. Não pode. E existe, irmãos. Existe. Muito isso. Quantas pessoas nós já ouvimos testemunhos de que foram libertas de seitas, de opressão, de julgos desiguais, líderes que colocaram cangas na vida dessas pessoas, pressão desnecessária. De uma contrapartida, nós também não podemos achar que tudo é permitido. Não é isso que eu estou querendo trazer aqui. Mas nós precisamos entender também que nunca devemos fazer o que esses judaizantes faziam. Olhar para esses irmãos e achar que perturbá-los iria fazê-los bem. Tá certo? Infelizmente, no nosso meio existem sim perturbadores do reino, pessoas que impõem um peso doutrinário sobre irmãos que ainda não têm maturidade e conhecimento bíblico. Eles afastam e oprimem aqueles que estão tentando servir a Deus com amor, mas não têm forças ainda para combater isso. Tá certo? Paulo continua aqui no versículo 8, falando para estes irmãos. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente. E aí eu vou 8, 9 e 10 de uma vez para a gente finalizar. Pregue um evangelho diferente daquele que temos pregado, que isso seja anátema. Vamos lá. O motivo que esses gálatas estavam se convertendo era porque eles estavam sendo perturbados por esses judaizantes, como eu acabei de explicar a vocês, né? O que Paulo identificou pelos relatos que ele recebia é que a ideia que estava acontecendo era que eles estavam chegando lá e pregando algo diferente do evangelho que Paulo pregou. Por isso de que em alguns títulos na Bíblia de vocês vai estar assim, não há outro evangelho. Porque a forma como eles levavam era que existisse um evangelho diferente do que o apóstolo Paulo estava pregando. Paulo está sendo firme com eles e está olhando para eles, dizendo, essa palavra aqui, anátema, é uma palavra forte, é uma palavra que vem da origem grega. É uma palavra que o significado atual dela é maldito, é algo amaldiçoado. Então, preste atenção no que Paulo está dizendo. Paulo está olhando para esses irmãos da região da Galácia, que estão sendo perturbados por judaizantes, que estão impondo nele coisas que Deus nunca pediu para a vida deles. Paulo está olhando para eles e está dizendo, eles falando isso, ainda que um anjo, preste atenção, ainda que um anjo apareça na frente de vocês e fale outra coisa,
é anátema, é maldito, é amaldiçoado o que eles estão falando. Porque só existe um evangelho. Paulo, a questão aqui não é apenas ser duro no que ele fala, mas ser verdadeiro, para que não haja dúvida nenhuma para esses irmãos. Essa perturbação que eles sofriam causava isso, né? E aí, uma dúvida, uma perturbação. Uma vez que ele agora está alertando eles, ele está repetindo mais uma vez. E aí eu volto a dizer a observação que eu fiz na leitura. É tão verdadeiro isso, é tão oportuno, que quando é na Bíblia que a gente vê alguém falando algo e repetindo aquilo para que fique claro? Raramente. Muito difícil. Mas Paulo tem tanta certeza do que está falando que ele joga mais uma vez sendo incisivo, dizendo no versículo 9: como eu já disse a vocês, eu repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daqueles que já receberam, que isso seja anátema. Martinho Lutero dizia, em um comentário que ele fez dessa carta de Gálatas aqui, que Paulo ele não usava palavras suaves nos comentários dele, e ele chegava até a excomungar. É um termo que se usava antigamente de quando alguém era retirado da comunhão dos santos, uma excomungação, né? Ele excomungava até os anjos, se fosse preciso, se eles ousassem ir lá e pregassem algo diferente. Pois, irmãos, não há nada mais diabólico, mais terrível do que um falso evangelho, uma falsa doutrina. Quantas pessoas na história da humanidade não fizeram coisas erradas porque receberam uma direção errada de alguém? Cruzadas, mortes, assassinatos, porque alguém achou e teve uma interpretação que isso era verdadeiro, era bom. Então, Paulo está combatendo isso daqui. João Calvino, que fez um comentário sobre Gálatas, dizia: é preciso que o evangelho tenha autoridade independente do mensageiro. Então não é a pessoa que vai entregar a vocês, é a mensagem que está sendo entregue. Paulo, portanto, exclui essa glória humana e estabelece Cristo como a única fonte da verdade. Para concluir aqui, no versículo 10 ele diz: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo, o que não é uma mentira, uma vez que ao se converter, ele foi excluído do mundo que ele vivia. Quantas vezes Paulo não sofreu martírios? Paulo chegou a ser apedrejado, Paulo foi preso, espancado, chicoteado, Paulo foi excluído do meio. Então é o que ele está dizendo: se eu estivesse preocupado com isso, eu não estaria servindo a Cristo. Estaria onde eu estava, de onde eu vim. Para concluir, eu gostaria apenas de fazer um último comentário a respeito desse versículo 8 e 9. Se qualquer visão, qualquer profecia, qualquer revelação que você receba um dia, assim diz o Senhor, Deus falou isso para mim para te dizer, se a base não estiver aqui, não foi de Deus. Quem achar ruim pode vir falar comigo depois. Não foi Deus que falou. Porque se destrói o que foi construído pelo próprio Deus, não há sentido. Então, recebi uma profecia, Deus mandando eu largar meu marido para ficar com o marido da irmã. Oxente, não foi Deus. O anjo me apareceu e mandou eu matar um tipo de gente. Não foi Deus. Plena convicção disso. É isso que Paulo está falando para eles. Isto é anátema. Mesmo que o mensageiro seja um mensageiro de luz, um anjo, é anátema. Porque já recebemos a revelação verdadeira, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos concluir a aula. Semana que vem nós concluímos, avançamos, né? Na realidade, esse texto. Alguém tem alguma dúvida? Quer acrescentar algo? Falar algo? Não? Então, amém. Senhor Deus, obrigado, Pai,
pelo ensino das Escrituras, Deus, pelo sacrifício que os nossos irmãos martirizados fizeram, Pai, para que nós possamos estar aqui hoje aprendendo mais e mais de Ti. Deus, eu rogo ao Senhor, Pai, nos ajuda, fortalece a nossa fé, Pai. Não permita, Deus, que nunca, Pai, ninguém venha com uma mensagem diferente da que o Senhor nos entregou. Que ninguém, Pai, desta igreja ou que está nos ouvindo venha, Pai, se afastar ou ser perturbado, Pai, por isso. Nós repreendemos, Pai, todos esses perturbadores, Pai, que querem afastar, Pai, da igreja a mensagem verdadeira que é a mensagem de Cristo. Abençoa, Pai, as nossas vidas para que juntos nós possamos crescer em graça e em conhecimento. Nos ensina, Deus, nos ensina a aprender mais e mais de Ti, Pai. Abençoa o estudo que temos aqui, Pai, aos domingos. Abençoa, Pai, cada vida, Deus, para que possa, Pai, crescer em graça e em conhecimento, assim como o Senhor nos ensina. Muito obrigado por tudo, Deus, por Tua graça e por Tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, querido.